Ainda no mês de maio, como anda o relacionamento com as famílias? Como andam esses tratamentos que eu e você devemos ter acerca da família? Quando Paulo escreve aos Efésios, eu leio assim no capítulo de número 6, verso 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Espírito Santo, dai-nos ciência da tua vontade, do teu esclarecimento, das tuas providências em nosso favor, e ensina-nos. E estamos aqui querendo aprender, em nome de Jesus. Prometemos no dia de ceia que hoje nós gastaríamos um bom tempo falando sobre Lady Gaga. Confesso que quando nós tratamos destas situações, dessas coisas, por mais que a gente trate com destemor, temos o cuidado de não querer que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, inclusive no YouTube, fiquem prejudicados por derrubarem, tirarem do ar aquilo que nós estamos falando. Por isso, tem detalhes que eu prometo voltar com, mas hoje a gente fica assim na periferia. E é nesse mesmo contexto que preguei em Apocalipse 13, no dia de ceia, que nós queremos continuar nesse contexto da família, da igreja, dos avanços, e se você quiser até acrescente o Papa Leão XIV. Os alertas da Bíblia chegam para nós. E por que nós trazemos Efésios capítulo 6, verso 4 para esse contexto? Porque precisamos observar na Bíblia alguns conselhos de Deus no meio deste contexto tão preocupante que a humanidade, não só o povo de Deus, mas a humanidade vive hoje. Na Bíblia Sagrada, quando nós lemos o livro do Êxodo, nós vemos Deus trazendo para nós a recomendação, porque o texto nos manda esconder os nossos filhos em casa. Esconder os filhos em casa. A exemplo de Joquebede. Principalmente aqueles que têm um teor e respeito a Deus e as coisas dele, as diretrizes, para saber que os seus filhos estão escondidos no recôndito do lar e não jogados na rua ou escondidos no celular. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele nos alerta para que nós possamos criar os nossos filhos. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Criar os nossos filhos como
Eunice criou. Cuidados de Deus para com as crianças que estão entre nós. Você vê as igrejas, as denominações precisando ouvir de Deus, segundo Samuel, a aprender com Ana a levar os seus filhos ao templo, à casa do Senhor, e entregá-los ao cuidado do sacerdote. E você vê que vale a pena? Valeu a pena, Ana, você fazer isso? Alguns até hoje tentam jogar em descrédito a casa daquele servo de Deus por causa dos seus 2 filhos desobedientes e desconhecem que ele continuava firmado, apontou a desobediência dos filhos, mas eles eram desobedientes. Ele continua na posição de sacerdote, de servo do Senhor, a tal ponto a sociedade conhecia e via isso, que quando alguém quis cuidado com o filho, levou e entregou aos cuidados dele no templo. E você sabe da história quem foi ele? Qual foi a educação, qual foi o ensino? A que nível ele chegou? Que nós possamos ter coragem e tempo e abandonar outros programas para ensinar os nossos filhos, levando-os à casa do Senhor. Você deve conhecer muitos crentes que não ligam para isso. Isso se torna de só menos importância. A Bíblia nos chama mais atenção, e é nesse mês do lar que essas coisas se afloram a nós. Vocês se lembram de Atalia? A recomendação é: servos de Deus, tementes a Deus, não matem os seus filhos, como fez Atalia. Tem crente matando os seus filhos e usando o nome de crentes. Quantos ainda no útero? Criatura informe ainda, e esquecem de ler a palavra dele que diz: olha, o Senhor nos vê ainda criaturas informes. Deus está vendo quem está matando as crianças. O texto que nós lemos, Paulo está dizendo que nós devemos criar os nossos filhos sob a disciplina. Ei, não adianta o governo dizer que a família não pode disciplinar, porque ele não está dando conta de cuidar dos indisciplinados. Criem seus filhos em disciplina. Está isso na palavra de Deus. O Espírito Santo quer que isso aconteça. Provérbios 22:6 nos diz que a instrução não deve vir do MEC, tem que vir de casa. Instruam seus filhos, como recomendou Provérbios 22:6, porque eles vão chegar à maturidade como bons cidadãos. Nada contra os critérios do Ministério de Educação. Isso eu não posso substituir, porque os doutores qualificados pelo Ministério de Educação, pelo MEC, com seus diplomas carimbados, são... Posso falar no ar?
Mas você conhece, você que está no YouTube conhece, são bandidos. O Brasil conhece, o mundo conhece. O que o pai e a mãe não teve dinheiro para tornar um doutor, mas educou, são bons cidadãos, mesmo analfabetos, são cidadãos de caráter, de respeito e de moral. Você deve conhecer alguns. Essa é a instrução da palavra, ensina a criança o caminho que devem seguir. Nos ajudando a não sermos tão parciais nessa educação, nesse ensino, como Jacó foi. A parcialidade de Jacó, você conhece na Bíblia. Não sejam parciais. Não sejam descuidados nesse cuidado que você tem que ser. Seja cuidadoso, cuidadosa e não descuidado. Então não fazem bateria como antigamente? Portanto, queridos, os nossos filhos, as crianças que estão na nossa sociedade, têm na palavra de Deus aos pais orientação como lidar com elas, como cuidar delas. E nós devemos aprender e seguir esses detalhes. Num contexto mundial, pegando um gancho em Apocalipse 13, que pregamos no dia de ceia, a mobilização dos sistemas que já foi implantado na terra, que já está em andamento, em execução em muitos países, traz para nós critérios de que, observando a palavra do Senhor, nós precisamos ficar alertas. Em alerta. Porque os procedimentos, os preparativos do sistema é o preparativo e encaminhamento da estabilidade, da institucionalidade da besta em toda a terra. Começou o mundo, não começou o sistema, mas começou o mundo a ver detalhes mais específicos, e o mundo todo estava com os olhos voltados para a França, e viu Lilith cavalgar sobre as águas. E o mundo deveria ser concentrado naquela operação que não tinha o Criador como Deus Supremo, a se debruçarem sobre algum sistema devidamente preparado para que a adoração, o potencial, o envolvimento da besta e os seus estivesse sendo conhecido e obedecido no mundo inteiro. O grande reset, que o mundo também conhece, também entra nesses preparativos. E começo eu e você, o mundo, conhecer os líderes que definem a vida da sociedade na terra.
Não é mais o pai, não é mais o sacerdote, não, estes aqui é que definem a vida humana na terra e não podem serem desobedecidos. Não pode esse ser humano, esse crente em Cristo Jesus, desconhecer toda a mobilização e imperialismo do sistema econômico mundial. E o Senhor até já alertou a João e disse: escreve para que o meu povo saiba o que vai acontecer, porque até os cavalos serão soltos, e cada um tem uma função, o amarelo, o branco, o preto. E esse sistema deve apresentar esses cavalos, porque a missão deles não é de glorificar a Deus, nem honrar a criação humana. Diga para quem está do seu lado: já está determinado pelo sistema o controle de todo ser humano. Controlado nos mínimos detalhes. E eu e você estamos sendo treinados. Mesmo sabendo que esses líderes dentro do sistema, controlando as vidas, cada vez mais ficam ricos, e o mundo sabe disso, e é chique mostrar para o mundo os que conseguiram ficar mais ricos. Mais rico do mundo, mais rica do mundo. Por que que esses precisam ficar mais fortes? Explorando os mais fracos. Por que não seguir os critérios do Salvador que veio dos céus como Criador, mas também como Salvador, dizendo: no meu reino, quem quiser ser maior, precisa começar sendo servo de todos. O serviço. Lucas 21:36 nos chama a atenção para vigiar. Ei, vigilante, saímos da França, saímos do cavalo a cavalgar sobre as águas e outros critérios que você viu claro naquele evento, que era a operação do mal. Porque a visão do mundo agora é Brasil. É Rio de Janeiro. Será porque Rio de Janeiro é a capital do turismo de todo o país? Será porque Rio de Janeiro tem uma excelente costa atlântica? Será porque o Brasil aparece no cenário mundial como o país de maior potencial evangélico? Porque os cardeais chegaram à conclusão que o Papa não deveria nem poderia ser um europeu? Eu sei que tem gente curiosa para ver porque foi escolhido o leão
Porque o 14, e por que não o europeu? Mas vamos focar o nosso país, onde Deus tem nos colocado e nos mandado ir e pregar o Evangelho, nos chamando a atenção para vigiar. Se a gente pega isso tudo, vai ver que... Pergunta quem está do seu lado. Você quer ir assistir um show de Lady Gaga? Beyoncé? Dessas pessoas, quanto custa um show? Por que o Rio de Janeiro gasta 15 milhões para este evento? E quantas famílias estão reclamando? Um mês sem água na torneira. Alguns ficam perguntando por que a última que veio ao Brasil, porque não é só um show, nem dois, são 7 shows nesta linha. Que linha é esta, pastor? É a mesma linha da França e a operação dos demônios das águas. Este portal que está aberto no Brasil é porque é uma grande potência evangélica e o propósito é ofender este poder, que é o único confrontante. Vamos confrontar. E muita gente não sabe porque o sul, que nunca teve seca, tem seca. Nunca teve inundações, tem inundação. Ei, o portal foi aberto para quê? As legalidades foram abertas para quê? Porque a última internacionalmente conhecida demoníaca, e ninguém tem dúvida disso, porque é declaração, não adianta você que está no YouTube pensar, porque é anunciado. E todo mundo conhece que até chifre, caroços nascem na cabeça dela. Por que ela veio uma semana, 7 dias reclusa? Antes de se apresentar em público, preparando o quê? Tratando das questões do portal, das legalidades. Porque agora se apresenta 2 dias depois da sua reclusão, para detalhes que devem aparecer de maneira pública com relação ao seu portal. Você sabe quantos dias a outra que antecedeu ficou recluso? E o portal, qual o significado? Houve alteração do portal ou é o mesmo portal? Com a variedade da equipe de operação nesta linha do mal. É possível que você também pergunte e fique pensando, bem, quais são os outros que já estão aliados para vir ao Brasil? E os custos para estes é zero. O show é grátis. Mas alguém tem que bancar. Quem é? É o dinheiro do país, é o dinheiro público. Porque é a participação e é o envolvimento de todos. E é possível que você tenha visto alguma reportagem que ela diz assim: eu vou descer ao inferno, e o público grita: eu também desço, eu também vou.
Por que ela precisava ir lá, naquela legalidade? Vigiar, que a Bíblia nos chama a atenção, meu irmão, minha irmã, diz respeito que eu tenho que observar as coisas atentamente, porque eu não sou das trevas. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que eu tenho que ter os olhos iluminados. Os olhos físicos, os olhos da mente, a minha visão precisa ser iluminada e não das trevas, para que eu veja, porque outros têm olhos, mas não veem. É preciso tomar conta do país. Você vê, pastor, alguma coisa não é coincidência. O sul tem seca e tem enchente. A Amazônia, que nunca teve seca, começa a ter seca, mas começa a ter inundações também acima do normal. Como é que é isso? As alterações no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro, o que está acontecendo com o ecossistema? É o Brasil alvo. Esse brasileiro, esta brasileira, principalmente esse cristão, sendo ele evangélico ou católico, vigiai. Tome conta, tome cuidado, senão você vai estar aplaudindo quem está com a armadilha pronta para te pegar em emboscada. Ele chama a atenção para alguns que precisam se prontificar para se tornarem atalaias. Ou seja, não dormir. Quando a perseguição a Jesus começou a chegar ao auge, sabiam que ele estava orando e onde ele estava orando. Ei, o inferno sabe quanto tempo você ora, onde você ora, qual é a sua oração, mas não se esqueça, a palavra diz que tem um anjo que anota. Exatamente como aqueles que são auxiliares, aqueles que estão para me escoltar, te escoltar, que há providências do inferno, mas que há uma segurança daquele que diz: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. O mundo pode saber de todos os preparativos da besta, do falso profeta, mas o Senhor garante que alguns têm dinheiro, mas não têm comida. Tem internet, mas houve um apagão. Sem luz, os equipamentos não funcionam. Faltou energia elétrica. O Brasil toma providências. Por isso o Brasil tem que ser foco. O Brasil diz que tem energia hidrelétrica, tem nuclear, tem energia solar e tem eólica, que é capaz de cobrir e sustentar o país inteiro. Mas você já escutou de apagão também no Brasil? Não de maneira
geral, mas como teste em mais de um estado? O que você vai fazer com o seu cartão se o sistema está fora do ar? O que seu banco vai falar para você? Então toquezinho quem está do seu lado, diga assim: já determinaram o controle de tudo. Especialistas não dormem. Como controlar todos os detalhes do mundo? Ei, por que será que Jesus disse assim: você crê em mim? Quer me seguir? Eu vou preparar um lugar para você. Não é aqui, não. Aqui foi contaminado, contaminaram tudo. Eu vou preparar um lugar para você. Você quer me seguir? Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele é o meu Salvador, é o seu Salvador? Então, por que você fica batendo palma para o sistema? Dá para você entender porque eu não posso bater palma para o sistema? Porque o sistema veio matar. Veio roubar o que de mais precioso você tem. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Já falamos sobre os filhos. Você quer mais? Por que que essa madame que não quis mais ter filhos, agora quer dar R$9.000 por uma boneca? E já estão brigando porque querem plano de saúde para a boneca. Já estão brigando porque querem documentos, certidões para a boneca. E eu ouvi essa semana de um padre injuriado, porque a madame queria que ele batizasse a boneca dela. Meu presbítero Felipe, pastor Everton, meu Deus do céu, próxima ceia, pode ser que alguém chegue aqui e diga assim: pastor Wilson, eu sei que o senhor consagra criança que não é dos membros da igreja, eu trouxe... Vocês estão imaginando a minha cara? Ô Cadu, não fica muito... Porque vai falar assim: eu quero uma música de fundo. Os ciborgues estão por aí, meus queridos, já no mercado. O mês passado, aqui na fronteira do Uruguai, a polícia parou um que estava vindo com a boneca que ele foi... O Brasil não fazia ainda o casamento, ele foi casar aqui do lado. E vinha com a boneca e a certidão que era a sua esposa. Uma boneca.
Jesus vem me buscar, para o céu me levará. Sou liberto pelo povo. Vocês estão tão inibidos, estão com medo do sistema? Vocês estão com medo do sistema? Ou estão com medo de Jesus vir buscar? O sistema é morte. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Se você crê nisso e é isso que você quer, perca o medo de pregar o evangelho, de expulsar os demônios, de curar os enfermos, apesar de tudo ser contra, até você pregar o evangelho e vai dizer: aqui não é lugar de pregar, aqui não é lugar de entrar com Bíblia, aqui não é lugar de crente, aqui não é lugar desta moralidade. E você enfrentar e peitar isso tudo e continuar anunciando salvação em Jesus Cristo, anunciando o céu e livramento do inferno. Toda a opressão é provisória, mas a casa dele é eterna. Por isso ele diz: ainda que morra, viverá. É isso que você quer? Fique de pé. Pastor Everton, vem fazer essa oração final. E se você quiser, pode chamar o outro para o grito de guerra, senão você mesmo dá. Eu acho que ele vai chamar Bianca. Ou então amiga da Bianca. Ou então ele vai chamar os homens em movimento. Tá na pauta da semana aí. Você está bonito de óculos novo? Bianca, você disse para ele que ele está bonito de óculos. Disseram que essa é a moda. Minha filha foi fazer o óculos, falou: não, eu não quero esse não, mas esse é chique. Ela falou: não, mas esse eu não posso ver de longe, tem que ser claro. Mas a história não é óculos, não, a história é coisa grave que está aí já no sistema, já sendo colocada em operação, e depois da Lady Gaga já tem gente, já tem demoníacas aí na pauta, na fita, para vir para o Brasil, fazer show de graça, diz eles. Meu Jesus. Licenciado Adamo, já fique de posto, de pé. Igreja, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, ativa em nossa mente, para todos aqueles que ainda estão desligados para os acontecimentos, que não conseguem, ó Deus, se posicionar para o amanhã, que a nossa mente, Senhor nosso Deus, esteja totalmente à disposição do Senhor, com a liberdade, com a autoridade, na supervisão do Teu Espírito, para que ainda possamos proclamar em todo o tempo o ano aceitável do Senhor. Cubra-nos com o Teu poder, com a Tua armadura, para que possamos resistir a todos esses dias que já estão sendo revelados pela Tua Sagrada Escritura desde o início da era cristã. Ativa em nós, Senhor, nosso Deus, essa liberação, esse proativismo, para estarmos sempre ligados e operacionais, mais do que nunca. Deus, pessoas precisam ainda entender que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único que revela, que o Senhor é o único que cura, que o Senhor é o único que faz a gente ser feliz, que as Tuas doutrinas não são pesadas. Meu Deus, estamos remando contra a maré, mas
cremos que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, o nosso baluarte, é o Deus em quem nós confiamos e sabemos, ó Deus, que o nosso futuro não é aqui nesse lugar, o nosso futuro não está tão longe, o nosso futuro já vem flutuando pelos ares. Oh Deus, nós ansiosos esperamos a chegada desse grande dia, mas enquanto estivermos aqui, precisamos todos os dias estarmos ligados com o Senhor e nos abastecendo. Desperta em nós, ó Deus, como os servos do Senhor que serão agora, ó Deus, prudentes. Precisamos ter em todo o tempo azeite sobrando em nossas lamparinas. E esse azeite é o teu Espírito, e nós precisamos dele. Por isso, nessa hora, o Senhor é o dono dessa casa, o Senhor é aquele quem opera aqui, é o Senhor quem falou através do teu servo. Derrama poder, derrama unção, derrama, ó Deus, liberalidade do Senhor, para quando lermos a tua Sagrada Escritura, possamos entender. Oh Deus, tem misericórdia daqueles que já desanimaram, daqueles que já entregaram as suas vidas para outros deuses. Tem misericórdia, ó Deus, e sabemos que se eles ainda estão aqui nessa terra, ainda há tempo de resgate, ainda há tempo de um exército do Senhor que marcha ainda sobre essa terra, caminhar e ir buscando a todos eles e falando que o Senhor os chama novamente. Oh Senhor, nosso Deus e Pai eterno, o Senhor é aquele quem proclamou em nossos lábios, através dos lábios do pastor Wilson, em nossos ouvidos, que esse alerta, Senhor meu Deus, esteja nas nossas células, para que possamos, ó Deus, estar trabalhando ainda mais essa semana, ligados, de que o inimigo é feroz, e que ele está, Deus, à espreita, esperando alguém para poder tragar, mas coloca em nós essa ousadia. Sejamos hoje aqui, saiamos daqui hoje, ó Deus, mais do que ontem, super-humanos, cheios do teu poder e da tua unção, para estarmos observando como atalaias e dizendo, cuidado, presta atenção, isso não presta, isso não é do Senhor Deus, não envergonhe o nome do Senhor. Oh Deus, sejamos assim, para que todo o tempo, Pai, a sua glória, o seu nome, seja revelado a todos quantos ainda precisam, e o Senhor mostre para todos nós que o Senhor ainda é Deus, e é Deus vivo. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.